Olá e bem-vindos a mais uma de nossas análises. Já paramos para pensar em como a nossa realidade interna atua como um verdadeiro arquiteto invisível do mundo externo que vivenciamos todos os dias? Muitas vezes nós procuramos a mudança no ambiente ao nosso redor, não é mesmo? Mas a grande verdade é que a fundação de tudo o que experimentamos não é construída com tijolos ou cimento, mas sim com a substância intangível dos nossos próprios pensamentos e com a força inegável das nossas emoções. Nessa apresentação detalhada, o nosso objetivo é compreender exatamente como dominar a mente subconsciente para estruturar a vida e os resultados que projetamos, organizando essas ideias de forma estruturada e super prática. E a premissa fundamental que guia a nossa análise de hoje é bem clara. Os nossos pensamentos e estados emocionais são os arquitetos invisíveis da nossa realidade física. O que é realmente fascinante sobre esse conceito é que a base de qualquer mudança significativa, de fato, não exige alterações externas imediatas ou manobras exaustivas logo de cara. Exige, sim, uma reconfiguração profunda do nosso estado mental e das emoções que cultivamos diariamente. É exclusivamente a partir daquilo que sentimos e pensamos de forma reiterada que o mundo ao redor toma sua forma definitiva, materializando as nossas convicções mais íntimas. Para isso, a nossa jornada de aprendizado está estruturada em 6 partes principais. 1. O poder do pensamento. 2. O segredo é a emoção. 3. O comando do eu sou. 4. O estranho segredo revelado. 5. Atraindo riqueza naturalmente. E por fim, 6. Ações práticas e conclusão. É uma síntese cuidadosa para transformar grandes ensinamentos teóricos em aplicações imediatas. Então, vamos à parte 1. O poder do pensamento. A fundação de como a manifestação da realidade acontece. Na obra clássica Tudo o que Quiser é Seu, do autor Neville Goddard, nós encontramos um argumento brilhante justamente por conta da sua simplicidade. Ele diz que o desejo só se transforma em fato físico quando nós assumimos mentalmente a exata sensação de que ele já foi realizado. Goddard frequentemente ilustrava isso afirmando que não devemos pensar no nosso objetivo como algo distante no tempo ou no espaço. Por exemplo, se o grande foco é alcançar uma nova realidade profissional, a instrução é caminhar pelo mundo sentindo a gratidão, a segurança e a paz de quem já possui essa realização no momento presente. Não basta apenas querer intelectualmente, é preciso viver internamente a convicção inegável de que o objetivo já é um fato consumado. Passando para a parte 2, o segredo é a emoção, o sentimento como nosso verdadeiro catalisador. Aprofundando um pouco mais nessa visão através da obra O Segredo é a Emoção, compreendemos que o subconsciente humano atua como um mecanismo formidável. Ele tem um poder ilimitado, mas é incrivelmente seletivo na sua receptividade. Ele não responde de forma alguma a palavras vazias, a lógicas frias ou a simples esperanças vagas de um futuro melhor. O subconsciente só cata, processa e reproduz na vida física aquilo que entregamos a ele envolto em um sentimento genuíno de realidade. A emoção é, na prática, a única linguagem universal que a mente subconsciente realmente compreende e obedece. E existe uma diferença muito sutil nesse processo de manifestação que define a linha exata entre a estagnação e o sucesso absoluto. Pensar sobre um objetivo apenas cria uma sensação de separação, lembrando a nossa mente constantemente daquilo que ainda nos falta. Em contraste, sentir a partir do objetivo já alcançado é uma prática magnética que antecipa a realidade. Pensemos no cenário corporativo altamente competitivo, por exemplo. Desejar uma promoção de forma ansiosa apenas reafirma a ausência dela. Porém, assumir internamente a postura, a responsabilidade, a confiança serena e a alegria dessa nova posição, antes mesmo de qualquer anúncio oficial, é o que efetivamente programa nossa rede neural para concretizar essa nova realidade. O que nos leva à parte 3. O comando do Eu Sou, a declaração suprema da nossa existência. Observando o livro As Suas Ordens, notamos a assertividade impressionante de Goddard sobre o peso inegável das nossas declarações mais íntimas. Ele defende que qualquer condição ou adjetivo que anexamos à declaração Eu Sou torna-se imediatamente uma ordem inquestionável para a mente subconsciente. É a maior autoridade psicológica e espiritual que possuímos. Quando nós declaramos algo começando com Eu Sou, nós não estamos apenas descrevendo uma situação. Nós estamos moldando a nossa própria identidade e determinando ativamente os limites do que podemos ou não alcançar na vida.
O eu sou é o estado fundamental de consciência pura. É a declaração absoluta que dita a nossa realidade pessoal e intransferível. Em termos altamente práticos para o nosso cotidiano, antes de iniciarmos um dia de trabalho intenso, ao invés de aceitarmos passivamente frases limitantes como eu estou exausto ou eu sou desorganizado, nós precisamos fazer uma substituição implacável. Declarar com total convicção interior: eu sou capaz, eu sou focado e eu sou produtivo, reconfigura as vias neurológicas e emocionais para o sucesso. Isso estabelece uma fortaleza interna antes mesmo do primeiro desafio do dia aparecer na nossa frente. Agora, a parte 4. O estranho segredo revelado. A constatação que transformou gerações. A lendária obra O Estranho Segredo, de Earl Nightingale, carrega um peso histórico fascinante. Sabiam que foi a primeira gravação da história, voltada inteiramente à palavra falada, a conquistar um prestigiado disco de ouro? A revelação central que cativou tantas mentes é simples, porém muito profunda. Nós nos tornamos, inevitável e matematicamente, aquilo em que pensamos na maior parte do tempo. E não estamos falando dos pensamentos passageiros, estamos falando daquele foco mental constante, diário e dominante que escolhemos cultivar e abrigar em nossa consciência dia após dia. Essa constatação monumental de Nightingale ganha vida própria através de atitudes práticas inegociáveis. Primeiro, é preciso definir um objetivo de forma absolutamente clara e inconfundível. Em seguida, o nosso trabalho é plantar essa ideia no solo fértil do subconsciente através de uma repetição calma e constante. E, por fim, agir no mundo físico com absoluta convicção. A aplicação fundamental sugerida por ele é a famosa técnica do cartão. Colocar o objetivo principal por escrito, com a nossa própria letra, e revisar essa meta consistentemente várias vezes ao dia. É essa insistência disciplinada que enraiza a meta, forçando o invisível a se transformar em resultados totalmente visíveis. Isso nos conecta perfeitamente à parte 5, atraindo riqueza naturalmente, a compreensão da abundância como um estado natural. A obra O Dinheiro Me Quer, de Henry Harrison Brown, traz uma perspectiva verdadeiramente libertadora, invertendo toda a lógica tradicional de trabalho e recompensa. A proposta dele não é incentivar a perseguição desesperada ou ansiosa do dinheiro, mas sim nos fazer compreender que o capital financeiro é essencialmente uma energia de troca. E sendo uma energia, ele é invariavelmente atraído por uma mentalidade de pura abundância. O dinheiro flui de forma natural em direção àqueles que compreendem o seu próprio valor interno e que operam a partir de um sentimento de completude e serviço. Para que essa dinâmica incrível funcione, é vital promovermos uma transição psicológica definitiva. Precisamos abandonar imediatamente a mentalidade de escassez, que é marcada pelo medo contínuo da perda financeira e por aquela percepção ilusória de limitação constante. Em seu lugar, o foco deve ser cultivar intensamente o magnetismo da riqueza. Isso significa adotar o entendimento firme de que o dinheiro é simplesmente um instrumento que nos serve, mantendo a mente aberta para enxergar oportunidades abundantes que estão sempre ao nosso redor. Abandonar o estado de ansiedade para adotar o estado de atração é o passo mestre para o nosso verdadeiro crescimento. Finalmente, chegamos à parte 6, ações práticas e conclusão, integrando toda essa sabedoria na vida moderna. Para integrar esse conhecimento brilhante na agitação ininterrupta do nosso cotidiano, 4 ações se destacam e devem ser aplicadas com bastante disciplina. Primeira, visualizar o sucesso de forma vívida e emocional antes de reuniões ou eventos importantes. Segunda, policiar a nossa mente e substituir imediatamente qualquer declaração interna limitante que inicie com "eu sou" por palavras de puro poder e capacidade. Terceira, escrever e revisar os nossos objetivos rigorosamente todos os dias. E quarta, cultivar proativamente o sentimento pleno de riqueza e suficiência, rejeitando firmemente qualquer eco mental de escassez. São pequenas ações estruturadas que geram resultados muito reais. É essencial destacar que o roteiro estruturado e toda esta apresentação foram desenvolvidos com muita dedicação pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. O canal foi criado especialmente para o público que busca alcançar sua melhor versão de forma inteligente, e a nossa missão central e contínua é promover conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Se esta análise gerou valor e um aprendizado sólido, o nosso convite sincero é para que curtam, deixem um comentário compartilhando as suas impressões, compartilhem com outras pessoas que buscam o mesmo caminho e, o mais importante, inscrevam-se no canal. Esse apoio é vital para a continuidade deste projeto focado na excelência e na educação. Além disso, nós compreendemos a grande importância de manter todo esse conhecimento sempre acessível. Por isso, entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita deste conteúdo em formato PowerPoint.
É só enviar um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. O nosso único pedido, em retribuição ao envio deste material exclusivo, é que se inscrevam em nosso canal no YouTube, fortalecendo ainda mais a nossa comunidade. E para manter o nosso desenvolvimento contínuo, não deixem de explorar mais. Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog, terceirocérebro@blog.com. Agradecemos imensamente o foco e a atenção aos detalhes apresentados ao longo da nossa análise. Nós honramos aqui as obras fundamentais de Neville Goddard, Earl Nightingale e Henry Harrison Brown, cujos ensinamentos atemporais permitiram o desenvolvimento desta síntese profunda. E antes de finalizarmos de fato, fica aqui a nossa grande reflexão prática para este exato momento. Se os pensamentos são inegavelmente os arquitetos invisíveis da nossa realidade, que tipo exato de futuro nós estamos projetando neste exato segundo? Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.